Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações do Verdão e toda a repercussão na mídia dessa classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte com todos os detalhes e também a correria do Verdão para quem sabe jogar no Allianz Parque esse primeiro jogo da decisão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos lá com o vídeo. Nós vamos chamar o Rafael Valente para trazer mais informações deste Palmeiras, finalista do Paulistão. Bem-vindo mais uma vez, Rafa. Um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo para você, boa tarde para o Jailson, para a Mari, para o Fã de Esporte. Olha só, na minha primeira participação no jornal eu disse que a diretoria do Palmeiras estava reunida para definir o mando, onde vai ser o mando de jogo do Palmeiras na final. Foi logo que eu saí do ar, veio a decisão. O Palmeiras vai mandar na Arena Barueri mesmo. Chegaram à conclusão de que não haverá tempo de fazer testes no Allianz Parque para o Palmeiras fazer o primeiro jogo da final, que é quarta-feira agora, dia 4, Se fosse o segundo jogo da final na casa do Palmeiras, com certeza seria no Allianz Parque. Essa foi a informação que eu recebi. Então o Palmeiras vai mandar o jogo em Barueri. O time não vai sentir tanta diferença porque toda a campanha do Campeonato Paulista foi na Arena Barueri. E com um detalhe, ontem na vitória por 2-1 contra o São Paulo, a torcida do Palmeiras registrou um novo recorde de público da Arena Barueri. 29 mil torcedores, 717. Novo recorde de público, vitória, vaga na final do campeonato e um tabu mantido, desde 2023 que o Palmeiras não perde para o São Paulo. São 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. A gente separou alguns personagens do duelo de ontem para o Fã de Esporte ouvir e comentar um pouquinho desse jogo. Então vamos ouvir quem a gente separou aí para vocês. Acho que nós entramos muito bem no jogo. Já fiz vários jogos contra o São Paulo, quer em nossa casa, quer em casa deles, quer aqui em Barueri. E são jogos sempre de tripla. Felizmente hoje, na minha opinião, acho que nós fomos melhores naquilo que tem a ver com tudo o que se passou. Nós estamos mais do que avisados, é uma final e já saboreamos que é jogar contra o Novo Horizontino, uma equipa competitiva, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada. Vale ressaltar o empenho, a dedicação do primeiro até o último minuto. Quando a gente precisou colocar a bola no chão para jogar, a gente conseguiu. Quando a gente precisou fechar um pouco mais o nosso jogo, a gente conseguiu também neutralizar o São Paulo, que é uma equipe muito qualificada. A gente começar já o jogo ali nos primeiros minutos com um gol nos dá um pouco mais de tranquilidade, confiança, tudo para poder continuar ali no jogo. A gente mostrou muito volume de jogo, muita posse de bola, muita tranquilidade também para ter esse controle. Eu acho que a gente foi muito superior hoje na partida. Tá aí então Abel, Marlon e Maurício, personagens do jogo de ontem. Quem fez os gols do Palmeiras, Maurício e Flaco Lopes. O Abel colocou em campo ontem o que ele considera o time mais próximo do ideal, ou o time ideal nesse momento da temporada. A gente lembra que o John Arias ainda não está 100% fisicamente. E o Abel, mesmo finalista do campeonato, fez uma queixa depois do jogo, o pouco tempo que ele terá para recuperar os jogadores já para a decisão na quarta-feira. A gente ainda não tem o horário da partida, porque hoje, exatamente nesse horário, estão reunidos os dirigentes de Palmeiras e Novo Horizontino na Federação Paulista para acertar exatamente esses detalhes, viu, Glaucia, meus amigos? Novo Horizontino, a gente vai dar uma passadinha na academia de futebol do Palmeiras. Lá está a Estela Gomes, que traz as novidades do Palmeiras pra gente. Bem-vinda, minha amiga. Eu já mostrei aqui o estádio. Palmeiras tinha a intenção de jogar no Allianz, mas não vai dar. Vai jogar na outra casa, em Barueri. Tá tudo certo também, Tudo bem, Jô? Bom dia, querida, você, todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, como você comentou, o mando já foi definido, o Palmeiras, de fato, vai mandar esse jogo de ida na Arena Barueri. Há algumas questões em relação ao novo gramado aqui na capital paulista da Arena. Há, de fato, uma falta de... uma etapa final da instalação do gramado. Além disso, teria que fazer o nivelamento, a tintura e também colocar as traves. Então, por isso, demoraria um pouquinho mais, além de um teste natural que teria que ser feito antes da partida. Entende-se, inclusive, que se o jogo de domingo fosse com o mando palmeirense, daria tempo, mas como já é nesta quarta-feira, e inclusive hoje há uma reunião com a Federação Paulista de Futebol, um conselho técnico, que vai decidir de fato os horários, os dias certinhos e mando, oficialmente falando. Então, de fato, não daria tempo, até porque as vendas para os ingressos precisam se iniciar ainda hoje, já que o jogo já é nesta quarta-feira. Então, martelo já está batido, de fato, o jogo de ida, Palmeiras e Novo Horizontino vai acontecer na Arena Barueri.
E aí, minha amiga, depois de um jogo que venceu o São Paulo, com o Abel Ferreira falando em coletiva, saiu muito satisfeito com o desempenho da equipe, disse que foi uma equipe muito dinâmica nesse jogo e gostou muito do que viu. É uma escalação muito parecida com o que o Palmeiras vinha utilizando em jogos de Campeonato Brasileiro e em jogos mais decisivos do Campeonato Paulista, não mudou em nada. E agora é um Palmeiras que foca 100% no Campeonato Paulista, né? Não tem Campeonato Brasileiro durante a semana e nem no fim de semana, já que por conta dessas decisões de Campeonato Paulista, o Palmeiras treinou hoje aqui no CT da Barra Funda na parte da manhã. Amanhã também treina, e na quarta de manhã faz aquela atividade mais leve que a Abel Ferreira costuma fazer desde que chegou ao Palmeiras, que é utilizando alguns jogadores que são do time titular para fazer algumas dinâmicas, uma questão um pouco mais tática e bem mais leve, já que vai ser no dia da partida, para fechar de fato a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Novo Horizontino, que acontece na Arena Barueri, e aí a volta vai ser em Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biase, no interior de São Paulo. Minha amiga, volto com você. Muito obrigada, Estelinha, trazendo as informações então do Palmeiras, que está em mais uma final de Campeonato Paulista, a 6ª final consecutiva também de Abel Ferreira. A gente já tem aí na tela os números de Flaco Lopes nesta temporada. São 6 gols, 4 assistências, 5 chances claras criadas, 14 finalizações no alvo e 6 vitórias garantidas com gol ou assistência do Flaco. Garantiu 60% das 10 vitórias do time no ano, voltando a desempenhar também e ser peça fundamental nesse Palmeiras, o Flaco Lopes. A gente dizia, né, no início do nosso programa, amigos, de um domínio do Palmeiras mesmo na partida de ontem, né? Um Palmeiras muito em cima do São Paulo, marcando muito alto dentro da área do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. E um Abel que repetiu a equipe, né? Chama a atenção que no meio de semana fez um jogo muito forte contra o Fluminense, venceu, é bem verdade, mas traz esse time que a gente imagina que seja o base dele mesmo, mais uma vez, repetindo, quer dizer, diferente até do São Paulo, que no meio de semana deu uma segurada pensando nessa semi. Palmeiras não, vindo com força total nos 2 jogos e 2 jogos de muita intensidade desse Palmeiras. Pé embaixo, né? O Abel Ferreira até falou sobre isso na coletiva. Ele citou que, enfim, responsabilidade dele ali, né, nas escolhas, e que o São Paulo tinha poupado até o Danielzinho, né, que é a figura central da escalação ali do São Paulo, foi poupado, né, no meio da semana, ele e alguns outros jogadores, mas justamente pelo fato do Danielzinho não ter jogado, e tinha expectativa de que ele fosse titular ontem. E aí o Crespo foi perguntado algumas vezes, ele até na 3ª ou 4ª vez que ele foi perguntado ali, questionado sobre o mesmo assunto, ele falou, mais uma? Ele perguntou assim, mais uma pergunta sobre isso, porque que o Danielzinho não tinha sido titular. E de fato, para mim, fez parte da estratégia do Abel, porque a pressão foi muito alta, já é algo que a gente está vendo nesse time do Palmeiras, sim, por conta do encaixe, Vitor Roque, Flaco Lopes, enfim, Maurício, Alan, o Marlon Freitas e o Andrés, que agora a gente fala de um sexteto ali, né? Não dá nem para falar só da dupla de ataque ou do quarteto, a gente fala dos 6 nomes, mas acho que deu muito certo a pressão, porque você justamente deixava a bola com a Arboleda e com o Luan, e aí o Luan vira também figura central da partida, porque ele que entrou no lugar do Danielzinho, que tem uma saída de bola muito melhor do que o Luan. E aí, lembrando, até trazendo que o Jean trouxe ontem no linha de passe, né? O Luan tinha jogado 24 minutos a temporada até então e foi o titular na decisão de ontem, que era jogo único, e aí o Palmeiras levou a melhor. O Abel é até questionado também na coletiva sobre isso, né? Repetir os times, e se na segunda etapa o Palmeiras sentiu um pouco. Mas é fato também, né, Mari, que as mudanças do Crespo na segunda etapa também deram um pouco mais de qualidade para esse São Paulo, né? Sim, deram um pouco mais de qualidade para o São Paulo. A questão da ausência do Danielzinho é que ela também impacta no jogo, por exemplo, do Marcos Antônio. Então você efeito dominó ali, né? Você tira uma peça, você mexe em toda a dinâmica desse meio de campo do São Paulo, principalmente. O Palmeiras identificou isso, mas só para pontuar, porque está muito fresco essa tela que a gente mostrou do Flaco Lopes, talvez um início de temporada em que ele não apareça tanto, a gente não fale tanto dele, porque chama muita atenção que tem feito a dupla de meio de campo, Andrés e Marlon Freitas, e aí você permite com que o Flaco seja tão influente como ele está sendo agora, né? Na temporada passada isso aconteceu com a presença do Evangelista, que você ganha o melhor do Andrés, e nessa temporada agora com a contratação do Marlon Freitas é um encaixe imediato ali desse setor, e aí o Palmeiras está se beneficiando demais
dessa dupla aqui, você consegue ter o Maurício jogando bem, o Vitor Roque bem, o Flaco Lopes, enfim, o coração de fato dessa equipe do Abel tá nesses dois jogadores. Pro lado do São Paulo, fez muita falta a presença do Danielzinho, mas eu achei também que foi um time que aceitou muito fácil as condições do Palmeiras, assim, porque não foi um jogo espetacular do Palmeiras, assim, falando no jogo como um todo, né? No segundo tempo, o São Paulo teve oportunidades, é claro que o pênalti não dado, ele acaba condicionando um pouquinho, porque os jogadores do São Paulo sabem, porque ali você baixa muito o ritmo e o pênalti que é marcado não é na mesma circunstância que o outro, então, assim, um empate ali poderia, de fato, modificar o cenário do jogo, não necessariamente o resultado, mas o cenário do jogo, mas não foi um São Paulo perto do melhor que a gente já viu nessa temporada. Eu acho que o Crespo tem ali os seus pontos, mas a gente tem que confiar que o Danielzinho não estava bem, né? Assim, não dá pra gente também vir aqui e falar que, pô, por que você não... Ele explicou, ele não estava bem, o que eu podia usar era isso, e acho que a gente tem que aceitar, assim como torcedor de São Paulo. Pois é, o que ele tinha em mãos era isso, né? A gente vai até também, já que essa questão dos pênaltis e essa polêmica toda também impacta aí no jogo, a gente vai ouvir o Simon falando sobre esses dois lances desse Palmeiras e São Paulo. Alciamari, Jailson. Polêmica no choque rei. Daiane Muniz, boa árbitra e todo o meu apoio para ela. Ela erra como os marmanjos erram. E ontem teve dois lances. Um que ela marcou pênalti, que não foi, e o outro que ela não marcou e a decisão foi correta, que é o do Gustavo Gomes com o Lucas. Lucas chuta a bola e a bola pega no braço do Gustavo Gomes. A distância é curta e o gesto não é deliberado e nem antinatural. É uma disputa de bola em que o braço está ao lado do corpo. Ele até tenta tirar e não consegue. A bola de fato pega no braço, mas isso não é pênalti. O braço se justifica do movimento que ele fez. Isso que aconteceu e ela acertou nessa decisão. Um abraço a todos e todas e boa semana. Boa, Simon. Beijo para você. Muito obrigada pela participação. Dá assunto, né, gente? Os dois lances. E como? Pois é, a gente traz o Simon. Ontem à noite estive no Sport Center também, tivemos a participação da Renata Ruel, ela dizendo que esse pênalti poderia ter sido marcado e não foi marcado. A gente entende, então, como lance de interpretação. De interpretação. E aí, assim, porque... o dirigente do São Paulo, o Rui, vai à entrevista coletiva no pós-jogo. Não vim para reclamar de arbitragem e tal, mas foi para falar de arbitragem. E aí ele pontua a questão do VAR, eu acho que talvez seja isso, né? Um VAR que poderia ter chamado o campo, enfim, ou até aberto aí essa revisão, essa discussão nos dois lances. Eu acho que fica mais em cima disso, né, Mari? Eu boto 100% na conta do VAR. Eu boto 100% na conta do VAR. Apesar que, assim, a Daiane, ela é uma ótima árbitra, muito também, porque ela acompanha de perto as jogadas, né? E ela segurou muito bem o clássico. Não, ela segurou muito bem, assim, e ela acompanha de perto as jogadas. Até esse lance. Porque depois ela foi compensando ali uma coisa... E até no pênalti que ela marca, que a gente entende aqui que não foi pênalti, ela tá muito perto do lance. Ela marca na hora ali, ela assim, não pensa duas vezes. Mas, pra mim, o VAR, ele precisava ter ajudado mais, assim. Porque a gente cobra o VAR para ser esse auxiliar do árbitro mesmo, em lances cruciais. Eu acho que teria que ter esse entendimento de que é uma semifinal de campeonato. Sabe assim, a partir dali, um finalista será decidido. Eu acho que ontem o VAR ele se ausentou de uma maneira muito excessiva. Então assim, amo o velho de paixão, mas eu tenho que discordar. E até... E quem tem Copa do Mundo, quem tem 3 Copas do Mundo no currículo é ele, não sou eu. Mas, sinceramente, a regra de mão na bola, enfim, dentro da área já é algo que eu falo algumas vezes nos jogos que a gente comenta aqui na ESPN, que é a regra para mim que, enfim, que menos faz sentido em relação a essa questão de interpretação. Aí agora é distância, se ampliou, não ampliou, espaço e tal. Eu repito o que eu falei na primeira hora, eu achei pênalti, sim, da jogada ali com o Gustavo Gomes, que volta a bola realmente pro Lucas, ele vai tentar fazer o cruzamento, o braço do Gustavo Gomes está aberto. Então, a minha interpretação é que o braço do Gustavo Gomes está aberto e acabou batendo ali, para mim seria pênalti. E eu acho que até aí, até esse momento, eu concordo com a Mari P em relação ao VAR. Para mim, tinha que
ter rolado ali uma intervenção do VAR nos dois lances, né? Porque o segundo lance, né, o pênalti a favor do São Paulo, para mim não foi nada. Sinceramente, o Marlon Freitas ali tá num braço de proteção, e aí o Bobadilha sente o toque, e aí, porque depois desse pênalti não marcado, e aí para mim foi onde ela perdeu mais ou menos ali o controle do jogo. Ela até o momento tinha ali algumas gritarias, algumas reclamações, mas ela estava conseguindo controlar as coisas. Eu acho que depois desse pênalti do Gustavo Gomes foi quando ela meio que perdeu ali as rédeas da partida, e aí vem o pênalti a favor do São Paulo. E aí, sinceramente, para mim não foi nada. Para mim também o VAR poderia ter chamado, falou, você tem certeza, quer vir verificar não, para ver se foi pênalti ou não, mas ela manteve ali a decisão e marcou a penalidade. Então, assim, aí é a minha opinião, né? Eu achei que 2 erros. Eu achei que foi o erro a favor, né, do Palmeiras, e depois o erro ali a favor do São Paulo. Eu concordo. Eu acho, e assim, fica muito claro, né, depois que ela não marca o pênalti em cima do Gustavo Gomes, como os jogadores das duas equipes, eles percebem que ela sente e aí eles ficam muito em cima dela. Tanto da falta, teve um lance ali, já no último lance em cima do Arias, que não foi falta, que ele simula a falta e ela dá cartão amarelo pro jogador do São Paulo. Os jogadores ali também, assim, não ajudam em nada, né? Isso em cima da Daiane e isso em cima de qualquer árbitro. Você percebe ali o mínimo de insegurança da arbitragem, os jogadores já estimulam para continuar sendo um ambiente muito chato de trabalhar. Pois é, agora já projetando um pouquinho adiante, Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino, a gente ainda aguardando a confirmação, mas o primeiro jogo deve ser Barueri mesmo, né? Como o Rafa trouxe aí pra gente a informação, depois em Novo Horizonte. O Palmeiras chega como favorito para essa final? O jogo das duas melhores equipes do campeonato, sim. Mesmo que o Novo Horizontino tenha terminado na frente, mesmo que tenha goleado ali o Palmeiras, né, na primeira fase, ao meu ver, o Palmeiras chega assim como favorito. E assim, a gente vai ver se o Novo Horizontino, por exemplo, vai conseguir manter ali o padrão de jogo, porque aí nesse caso, né, eu estava vendo o jogo no sábado do Novo Horizontino contra o Corinthians. O Novo Horizontino tem ali, enfim, tecnicamente, taticamente, muito interessante como a equipe faz as suas pressões, né? Toda vez que percebe que o adversário toca a bola para trás ou vai fazer uma saída de bola, já pressiona bem alto. Foi assim, inclusive, que conseguiu fazer o gol contra o Santos, contra o Corinthians ali, incomodou bastante também nessa pressão da saída de bola. E agora contra o Palmeiras. E aí a gente vai ver, por exemplo, duas equipes que fazem ali a pressão mais ou menos, né, da mesma forma. O Palmeiras também gosta dessa pressão muito alta, assim como o Novo Horizontino, então vamos ver. Porque aí são 2 jogos, né? Não é um jogo só, não é um jogo único, então são 2 jogos, o primeiro aqui em São Paulo, depois lá em Novo Horizonte, então, enfim, a ver como serão essas 2 partidas, mas eu vejo o Palmeiras como favorito sim, até pela qualidade individual dos seus jogadores. Eu tenho uma opinião diferente, assim, eu acho que principalmente pela volta de todo esse cenário ser lá na casa do Novo Horizontino. É claro que eu até peguei a escalação pra gente dar uma olhada. 4-0 Novo Horizontino em cima do Palmeiras. A linha defensiva padrão, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez. Meio, Martínez e Larson. Alan, Veiga, Riquelme e Flaco Lopes. É um Palmeiras completamente diferente hoje. É o melhor Palmeiras, né? Que a gente tá vendo no momento. Mas o Novo Horizontino bateu Santos, bateu Palmeiras, bateu Corinthians, bateu São Paulo. Tem uma única derrota em toda a fase do Campeonato Paulista. Eu coloco uma leve vantagem para o Novo Horizontino. Não vejo o Palmeiras como favorito para essa final de Campeonato Paulista. Porque enfrenta um Palmeiras já mais azeitado do que o que pegou no início na fase. Mas o Novo Horizontino ele também cresceu ao longo da competição. Sem dúvida alguma, e vem mostrando isso, né? Então. E vou trazer aqui agora uma breve análise dessa classificação do Verdão para a final do Campeonato Paulista do GE.com, abre aspas, o Palmeiras está pelo 7º ano consecutivo na final do Paulistão. Campeão em 4 das 6 edições que disputou desde 2020, o time chega para enfrentar o Novo Horizontino depois de fazer uma vitória em cima do São Paulo pelo placar de 2-1 em seu jogo mais sólido no ano. Com mais posse de bola desde o início, o Palmeiras conseguiu abrir o placar rapidamente com uma arma bem conhecida das equipes de Abel Ferreira, a pressão no ataque. Foi assim que abriu o placar no jogo contra o São Paulo na primeira fase do Paulistão, com Maurício, e foi assim que saiu na frente neste domingo, também com camisa 18. O gol de Flaco Lopes após jogada ensaiada em cobrança de falta deu uma vantagem confortável para os donos da casa que seguiam sem correr grandes riscos, isso até o pênalti discutível que Caleri descontou ainda com 20 minutos a se jogar no clássico. O local em que o rival tinha mais espaço era na intermediária, nas bolas pelo alto. Gomes e Murilo foram impecáveis. O camisa 26 vive um ano de retomada
com jogos seguros e foi o líder em desarmes do Palmeiras, com 4 desarmes. Uma demonstração de que, mesmo terminando com menos posse de bola, 48%, a equipe de Abel Ferreira correu poucos riscos, está no fato de Carlos Miguel teve que fazer apenas uma defesa sem dificuldades. Agora vem a final, e contra o time que impôs a maior derrota da era Abel nesse Campeonato Paulista pelo placar de 4-0. Vem aí a primeira chance de o Palmeiras encerrar um jejum de quase 2 anos sem levantar uma taça. Enfim, merecidamente, aí o Verdão está nessa final do Campeonato Paulista, jogou 4 clássicos nesse Paulistão, venceu todos os 4. E agora foco total nesse jogo já desta quarta-feira em São Paulo, contra a equipe do Novo Horizontino, e no próximo final de semana, jogando lá em Novo Horizonte, levantar esse caneco, se Deus quiser. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!